Esse documentário do Ed Sheeran não é para os fracos, viu, galera? Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje a gente precisa falar sobre o documentário novo aí do Ed Sheeran que foi pro Disney Plus, chamado A Soma de Tudo, né? The Sum of It All, que é um documentário muito legal, o primeiro documentário aí que ele tem. Vocês estão vendo que o Disney Plus tá investindo bastante em documentários de artistas aí famosos, né? Por exemplo, aí de documentários que a gente teve, né? A gente já teve o da Miley Cyrus aí com o novo álbum, a gente já teve Folklore Sessions ali com a Taylor Swift. Então, realmente, o Disney Plus está investindo bastante aí nisso. E foi o primeiro documentário da Ed Sheeran, aonde a gente descobre um pouco mais aí de todo o processo de fama dele, né? Desde que ele surgiu, desde antes, na verdade, ele conta um pouco da infância ali também, né? E até os momentos do dia de hoje. Só que além dele ser um documentário contando a história dele, é um documentário pra falar também do último álbum aí que ele acabou de lançar também junto com o documentário, que foi o Substract. Então, a última das contas matemáticas, né, que a gente já teve todos ali. E esse aí é o Substract, que é um álbum bem triste, com acontecimentos bem tristes que originaram aí esse álbum, e é justamente sobre esse processo que a gente fala aí. Porque, pra quem não sabe, o Ed Sheeran, ele perdeu aí o melhor amigo dele recentemente aí em 2022, e a mulher dele também teve câncer, mas ok, isso aí foi uma outra história, o câncer já tá melhor e por aí vai, mas a gente vai falar bastante disso aqui. Só que esses acontecimentos aconteceram todos de uma vez, fora o processo que ele tava sendo acusado aí, que a gente também vai comentar, e aí ele ficou numa bad gigantesca, que ele acabou aí originando o álbum de Substract. Então esse documentário é dividido aí em 4 episódios, de mais ou menos uns 30 minutos cada um, contando os processos ali que ele teve que passar. E a gente vai comentar todos esses episódios, tudo o que aconteceu, que eu amo Ed Sheeran, ele é um dos meus artistas favoritos aí da atualidade, e eu realmente queria muito falar sobre isso, porque me fez admirar muito mais ele, me fez sentir muita empatia por ele em várias situações, mas eu acho que a gente precisa comentar porque ele fala de coisas muito importantes. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entregar ele pra outras pessoas, e o seu like realmente vai fazer com que ele entenda que se você gostou, outras pessoas também vão gostar. Então é de graça, não te custa nada. E tão importante quanto o like é o compartilhamento. Então pega esse vídeo, manda pra aquele seu amigo fã de Ed Sheeran pra ele vir aqui comentar com a gente. E desculpa se eu tô falando baixinho, tá? É porque eu estou me recuperando de uma rouquidão que eu fiquei sem voz. E também porque tá um pouquinho tarde, então não dá pra gritar, mas tá tudo bem, tá, galera? Porque tem gente que acha que eu tô desanimada. Bom, o episódio número 1, ele se chama Amor. Então é um episódio ali de origens, né? Um episódio que a gente conta ali como que foi o início da vida do Ed Sheeran, desde criancinha até ele crescer e virar o artista que a gente conhece hoje. Então a gente fala ali do início da carreira dele, como que ele começou a compor, como que ele começou a tocar e até o momento em que ele realmente estourou aí anos e anos atrás. E justamente o motivo dele ter estourado, que era realmente o melhor amigo dele, o Jamal Edwards, que era realmente um empresário aí que lançou muitas pessoas ali ao longo da mesma época, principalmente lá no Reino Unido. E aí o Jamal virou realmente esse melhor amigo dele, eles ficaram muito próximos por começarem a trabalhar juntos e tal. Então a gente vê todo esse processo dele estourar até ele chegar a ser o Ed Sheeran que a gente viu hoje, né? Com toda essa questão aí de muitas músicas de sucesso, o Perfect, né? A música Perfect dele ter chegado aonde chegou. Então tiveram muitas fases, até mesmo o relacionamento dele com a Cherry, que é a esposa dele e a namorada dele desde muito tempo. Na verdade, assim, eles começaram a namorar muito depois, mas eles se conhecem desde muito tempo. Eles estudaram juntos na mesma escola. E aí parece que eles deram umas bitoquinhas e tal, não sei o quê. Mas eles realmente se reencontraram aí depois, né? E aí foi quando realmente a coisa começou a deslanchar, tanto no relacionamento quanto na carreira do Ed Sheeran. Então ela acompanhou ele em todos os processos. Então é muito importante a gente ver nesse episódio esse início dessa coisa toda pra ver família, ver relacionamento, ver a carreira dele, ver a base de tudo ali, né? Até a gente chegar ali no final do episódio, que depois da gente conhecer esse outro lado dele, assim, que sempre foi uma pessoa muito privada, a gente chega nele contando o finalzinho ali de quando tudo aconteceu, né? De quando tudo começou
começou a ir ladeira abaixo. Então, nesse primeiro episódio, a gente conhece mais de quem era o Jamal Edwards e também de quem é a Cherry, né? E a gente vê as relações deles dois com o Ed Sheeran bem separadinhas, pra gente entender como que o Ed Sheeran começou na indústria e como também começou o relacionamento dele com a Cherry. E aí a gente entende como que tudo cresceu e como o Ed, ele é uma pessoa de bases, ele é uma pessoa de pessoas. Então a família é muito importante, os amigos são muito importantes e para ele isso é sempre essencial, sempre foi. E é legal da gente conhecer esse outro lado dele, principalmente no quesito relacionamento, porque a gente viu como surgiu esse relacionamento, da onde ele veio, como ele desabrochou até a hora dele compor Perfect, que é a música justamente que ele fez pra ela, a maternidade, a paternidade, agora o Ed é pai de 2 meninas. Então todos esses passos aí contados direitinho até chegar um momento em que ele descobre que a esposa Cherry tinha um câncer ali no braço, se eu não me engano. Que foi uma notícia que abalou bastante ele, né? Porque, bom, enfim, ele era completamente apaixonado pela Cherry, então ele ficou muito preocupado, com medo de acontecer alguma coisa com ela, mas principalmente porque na época ela também estava grávida, ou tava pra ficar grávida, algo assim. Então eles estavam realmente muito nervosos. Só que, na hora que ela teve a notícia de que realmente tava tudo bem, ele teve a notícia no dia seguinte que o Jamal tinha falecido, que era o melhor amigo dele. Então, a partir daí foi tudo ladeira abaixo e logo em seguida ele foi acusado de plágio aí por conta da música Shape of You em relação à música do Marvin Gaye. Opa! Tava todo futuro aqui, falei uma besteirinha. Não é Shape of You, na verdade a música é Thinking Out Loud. Troquei aqui umas bolas, tá tudo certo, mas só pra corrigir aqui vocês em tempo, beleza? Então, ok. Sábado passado é contigo. Ou seja, tudo em fevereiro de 2022 foi só o suco do caos pra Sheeran. E o mais bizarro é que é o mês do aniversário dele, quer dizer, Jesus. Baby, se no episódio 1 a gente menciona o Jamal e foca um pouco mais no relacionamento do Ed com a Cherry, no episódio 2 a gente foca bastante no Jamal, porque afinal, no final do episódio 1 ele fala justamente sobre a morte dele. Então nesse episódio 2 a gente vê logo toda a história da amizade deles bem mais aprofundada. Fala como eles se conheceram, como que eles se aproximaram, a importância da amizade do Jamal com o Ed, porque o Jamal não era só a pessoa que ajudou ele a fazer as primeiras músicas, os primeiros vídeos, né? Foi por conta de um vídeo postado no canal ali do Jamal que o Ed Sheeran estourou e aí virou um dos maiores artistas ali do momento e virou estouradíssimo e viral e por aí vai. Então não era só uma relação profissional, eles realmente eram melhores amigos ali e a gente vê toda essa importância ali da amizade deles pra vida do Ed. E não só a importância deles dois, mas a importância do Jamal em si. Como eu falei, ele realmente é um empresário de sucesso e ele morreu muito novo, ele tinha 31 anos ali, que dá a entender que foi devido a uma overdose, coisas relacionadas a drogas ali. Então a gente vê a importância dele e principalmente como o Ed lida com isso. O nome do episódio é Perda, né? Então realmente é um episódio muito focado nisso, mas não é só sobre a perda, é sobre legado, sobre memórias, sobre esperança. É um episódio que eu acho que qualquer pessoa que já perdeu alguém, principalmente se você já tiver perdido um amigo, você vai entender o que é. E inclusive o Ed fala uma coisa que eu não sei se foi nesse episódio ou no primeiro, mas acredito que tenha sido nesse, que ele pega e fala: a gente só cresce, a gente só vira um adulto quando a gente realmente passa pela dor que é perder alguém, pelo luto de perder alguém. E eu mesmo só fui virar adulto tem pouquíssimo tempo. E o pior é que quando ele falou isso, me bateu muito forte, porque a primeira pessoa que eu perdi na minha vida foi o meu avô. Mas eu sinto que foi um pouco diferente, mas sim, me fez ver as coisas de uma nova forma. Mas em 2016 eu perdi 2 pessoas conhecidas minhas, 2 amigos meus. E foi um ano bem difícil. E eu definitivamente amadureci muito por conta disso. Então é um episódio muito sobre isso, mas é um episódio que mostra como que o Ed está lidando, porque ele ainda está lidando, ele deixa isso bem claro, acho que durante todos os episódios. E você vê como que ele tá lidando com a morte do melhor amigo dele, como que é difícil pra ele. Ele chora, ele para, ele segue a vida, ele volta e chora de novo. Ele fala muito que ele chora o tempo todo, mas que ele não gosta de chorar na frente das pessoas. Então, enfim, é um episódio muito difícil de ver, é um episódio bonito demais de ver, mas realmente, assim, é um episódio que vai pegar aí pra qualquer pessoa que já tenha perdido alguém. Por isso que eu falei, esse documentário, gente, ele tá... Tá difícil. O
terceiro episódio se chama Concentração, e é muito importante a gente, né, entender o motivo desse nome, que em inglês na verdade o episódio se chama Foco. É importante porque ele dá todo o tom do episódio. A gente entende como que o Ed lida com as coisas, né, como que ele direciona, pra onde ele direciona as coisas dependendo do conflito que ele tem e como ele faz isso. Então a gente começa ali o episódio nesse mergulho ali do processo de criação que foi o Substract, né, o álbum, que veio justamente como uma forma de superação, mas calma, segura essa palavra, de como que foi lidar com o processo da morte do Jamal. Então, ele escrever todas as músicas, ele escreveu tudo muito rápido, e a gente vê ele trabalhando ali bastante em cima desse disco, né, enfocando todas as energias dele ali nesse processo do tipo, tá, eu preciso botar isso pra fora de alguma forma. Como que eu vou fazer isso? Com música, beleza. E aí a gente vê todo o processo de criação de um monte de coisa. É interessante da gente ver como ele canaliza essa energia dele. E um bom paralelo que a gente tem, inclusive, é justamente sobre um caso que ele contou, que quando ele nasceu com uma manchinha aqui no olho que parecia que ele tinha apanhado. E ele foi tratando com laser durante muito tempo, porque poderia verificar a visão dele. Só que numa dessas vezes, a pessoa que botava ali o laser, ela não colocou anestesia, então queimou a pele dele diretamente. Imagina a dor. Ele era uma criança, gente. E aí que a partir daí, o Ed Sheeran desenvolveu gagueira. Então ele começou a ter problemas na fala, ele ficou gago durante muito tempo por conta do trauma. E que uma coisa que ajudou ele a melhorar essa gagueira foi o Eminem. Pois é, por conta das músicas ali do rap do Eminem, ele começou a aprender e isso ajudou ele a articular melhor e ele foi curando um pouco isso. E anos depois, ele fez uma apresentação ali com o Eminem e tal, cantando junto, que pra ele foi um momento, assim, muito de, sabe, de fechamento de ciclo, vamos colocar assim. Então é interessante da gente ver que ele pegou uma dificuldade que ele tinha e ele jogou numa coisa ali pra ele tentar se concentrar e quando ele viu, ele passou por aquela dificuldade. Então, o episódio inteiro gira em torno disso com vários exemplos. Um outro exemplo que, inclusive, ele dá nesse episódio é justamente sobre o processo, né? Que pra quem não tá ligado, é um processo de plágio, porque os executivos ali, a família do cantor Marvin Gaye, que já faleceu há muito tempo atrás, estava processando o Ed Sheeran por conta de um plágio em relação a Shape of You com a música do Marvin Gaye chamada Let's Get It On. Tava do futuro de novo, falei besteira de novo. Bom, corrigindo aqui só pra ficar tudo com os pingos dos is. O processo, na verdade, envolve a música Thinking Out Loud com a música Let's Get It On do Marvin Gaye. Então, tendo dito isso, vocês ignoram Shape of You, que isso aí é outra história. Mas é isso, tá bom? Então agora sim, pela última vez, tava tudo passado, é com você. Não fala besteira de novo, hein? Pelo amor de Deus. E aí, enfim, né, muita gente fala que é igual e tudo mais. E o Ed Sheeran, ele comenta bastante sobre isso, porque, bom, né, ele recebeu a intimação aí do processo logo depois da morte. Então, foi uma coisa atrás da outra. E ele não é uma pessoa que é a favor de um plágio, obviamente. Então, ele até comenta o fato de que ele fez uma música inspirada numa música do Coldplay e que ele liga pro Chris Martin e conta isso. E que, então, assim, ele é uma pessoa muito consciente nesse aspecto. E que ele realmente escreveu a música em 30 minutos. Isso era uma coisa que estava sendo aí argumentada e por aí vai, enfim. E que esse processo em relação a esse plágio deixou ele muito mal, porque começou a duvidar do próprio trabalho, né, do próprio talento. E recentemente até o processo foi finalizado, né, mas saiu uma notícia dele falando que caso ele fosse acusado como culpado de plágio e tivesse que pagar a indenização e por aí vai, ele largaria a carreira da música porque, enfim, era meio que a gota d'água que ele tava precisando, como se fosse um sinal divino. E acabou que o resultado do processo foi favorável pra ele, então ele foi inocentado, ele não foi acusado de plágio, então está encerrado aí, e ele ficou super feliz, obviamente, porque, né, fechou mais um ciclo aí ruim da vida dele, mas foi uma coisa bem tensa, que levou bastante tempo, né, então você vê aí, 1 ano e meio quase. E nesse episódio, ele fala muito sobre essa questão da concentração, porque toda vez que ele tem uma dificuldade, toda vez que ele tá triste em algum momento da vida, ele gira tudo pro trabalho, então ele, justamente por fazer isso, ele, nesse momento, não conseguiu processar a morte do amigo. Ele tava trabalhando que nem um maluco, então qualquer coisa, né, que falava sobre isso, ele ficava mal, ele se sentia mal, porque ele não queria parar e chorar e passar por esse luto, né. Ele fala que ele passou aí 9 noites na casa ali da família do Jamal, porque era tradição e tudo mais. Mesmo assim, ele não conseguiu ver esse luto, porque ele tava trabalhando que nem um doido. Então, ele joga muito isso dessa forma, que é zero saudável, né. E a gente fala muito sobre isso nesse documentário. Like hell to be faker.
Bom, e justamente no episódio 4, chamado Superação, é justamente a hora que a gente vê todo esse processo aí de como que ele tá superando. Uma coisa que chamou muita atenção dele pelo fato dele ver que ele realmente não tava bem foi justamente uma apresentação que ele fez na Union Chapel, aonde foi a primeira vez que ele cantou as músicas do álbum Subtract antes dele ser lançado, então ninguém conhecia as músicas, ninguém ia cantar com ele, era ele e a galera que tava assistindo ali. E ele fala que as músicas foram inspiradas por conta da situação da morte do amigo dele, e ele desaba de chorar no show. Então ele começa a chorar, ele fala, eu tô muito envergonhado, não sei o que e tal, nananã. E é muito triste de ver, porque esse é o finalzinho do terceiro episódio, e é muito triste porque ele chora, fica mal, fica com vergonha, e ele fala, eu não gosto de chorar na frente dos outros, porque eu me sinto mal e tal, não sei o que. Então você vê que ele se cobra bastante, e teve uma cena que me chamou muita atenção, que foi na hora que ele volta do show, ele tá no camarim, ele ainda tá se recuperando do que acabou de acontecer ali, e aí perguntam se ele tá bem, ele fala, tá, eu vou fingir que tá tudo bem, vou seguir o baile e vou continuar falando aqui. E é muito pesado de ver isso, né? Então, por isso que esse episódio 4, a gente fala muito sobre esse processo de superação, porque a gente vê que ele não teve. Então, mesmo que ele volte tudo ali pro trabalho, nesse episódio a gente vê o tempo passando já mais um pouco, né? Então a gente fala sobre o câncer ali da mulher, né? Dele toda hora ter que ficar vendo se o câncer não voltou, vendo se tá tudo bem, fazendo novos exames e por aí vai. Só que por conta dessa questão dele trabalhar muito, nesse episódio ele foca muito sobre a questão da família. Então, já que ele jogou todas as energias pro trabalho por conta disso, ele não tem tempo direito pra família. E fica meio ali implícito que ele e a mulher devem ter brigado bastante por conta disso. Porque como ele tem 2 filhas e ele tava trabalhando muito, gravando um monte de clipe, fazendo um monte de show e por aí vai, ele não tinha tempo pra ficar com a família direito, né? Por conta de todo o processo. Então, eles provavelmente tinham ali umas discussões dele ficar pouco em casa e por aí vai, e não conseguirem se falar, porque a maneira que eles falam ali dá a entender isso. Inclusive, um momento muito bonitinho é ela mostrando o quadro ali de cartões postais que ele sempre manda pra ela. Então ela olha daquele jeito do tipo, saudade dessa época. E eles falam muito sobre, a gente agora tem filhas, eu não posso pegar e te surpreender aonde você tá, como eu normalmente faria. Então, você vê que eles estão tendo algumas dificuldades ali, e tem uma hora que o Ed fala sobre brigas. E aí é muito sobre esse processo de superação. Depois de tudo que teve de ruim, depois dele fazer todas as homenagens possíveis ao Jamal, inclusive, não tem como não se emocionar com a homenagem no estádio ali do time do Chelsea, onde eles pintam as cadeiras e escrevem o nome do Jamal, que era o time que ele torcia, e ele fazer um rap desabafando, que assim, eu chorei muito quando eu vi, que era um rap falando tudo o que ele tava sentindo, tudo o que ele gostaria de dizer pro Jamal se ele estivesse aqui. Então, assim, é um episódio lindo, 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 e que a gente se emociona de ver como que ele tá superando, que é um processo e que ele vai sentir falta do amigo pra sempre, né? E a gente vê esse novo lado aí do Ed Sheeran. Mas que essa questão toda do Jamal, da família e das questões com a Cherry, ele entende que ele realmente precisa parar e que assim que ele conseguir acabar a divulgação do Subtract, ele vai passar mais tempo em casa, que ele precisa fazer isso, que ele precisa desacelerar um pouco e que isso fez ele entender esse processo todo. E é muito bonito de ver, né, que depois de tudo isso ele consegue enxergar que ele precisa parar, desacelerar, processar e que tá tudo bem. E aí a gente termina justamente esse episódio com ele e a Cherry contando, né, isso, que tá tudo bem, que ela não tem mais nada, realmente o câncer não voltou, mas que é um alerta de que as coisas podem mudar assim. Então, por isso, ele quer estar em casa, ele quer estar com a família. E a gente termina ali com uma noite dele de ano novo, né? Virando o ano. Então, acabando esse ano desastroso pra ele. E ele falando, por mais que tenha sido um ano horrível, também é o ano que a minha segunda filha nasceu. Então, eu quero lembrar como esse ano e não como todas as coisas ruins. E aí termina com ele ali no pub dele, com os amigos, que é a base dele, sempre foram, né? Então, é ele em casa com as pessoas que ele ama, começando um novo ano, uma vida nova. E assim, é lindo, é muito maravilhoso esse episódio de ver como que ele tá lidando com isso tudo até hoje e como talvez ele lide pra sempre. É um documentário muito lindo que fala sim sobre o processo de criação do álbum, como foi, como ele lidou com a criação do álbum, como que ele lidou com os problemas por trás da criação do álbum e como que ele tá hoje. Então assim, é um documentário que eu não esperava, não é aquela coisa simples de
Vamos ver ele desde criancinha, como ele estourou, como ele está hoje, um pequeno show e por aí vai. Ele até faz uma piada com isso, né? Mas não. É muito mais profundo, toca em assuntos que todo mundo passa, já passou, vai passar. Então é lindo, lindo. Eu não esperava aquilo, mexeu muito comigo, me fez admirar ele mais ainda. Eu gosto quando a gente tem documentários que a gente tem vulnerabilidade, assim, nos artistas. É muito legal, acho que é importante a gente falar sobre isso. Então é isso, né? Esse foi o documentário. Foi uma review muito rapidinha, mas eu queria contar pra vocês porque eu sei que, primeiro, nem todo mundo tem acesso ao Disney Plus e nem todo mundo sabia dessas coisas. Eu vou ser bem sincera, eu não sabia que o Ed tinha passado por isso. Eu descobri tudo por conta do documentário. Eu não sabia do câncer da mulher, eu não sabia da morte do amigo. Eu sei lá onde é que eu tava nesse momento, mas enfim. É um documentário maravilhoso. Se você não teve a oportunidade de assistir, assista, que eu duvido que você não vai ficar mais fã do Ed ainda. Bom, se você assistiu até aqui, comenta Ed maravilhoso, que eu vou saber que você viu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui qual foi o seu momento favorito desse documentário, o que mais tocou seu coração, que eu tô louca pra ouvir os comentários de vocês, tá bom? Então, um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!